Médio em desenvolvimento. Ele erra? Quer saber mais? Vem saber com a gente. Um filho de Beba que tem fé. Nós temos fé. Um filho de Beba que tem luz. Nós temos luz. Para iluminar nosso lugar. Vai Oxalá. Olá, sou a mãe Priscila das Águas, estou aqui no canal Pai Léo das Pedreiras, no quadro Início Mediúnico. Mas antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu quero que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe para quantas pessoas você quiser, para que o nosso canal cresça cada vez mais, que as visualizações cresçam também. Nosso canal a gente percebeu que parou de entregar um pouco, então começa a compartilhar, né? Coloca ali o like, se inscreva novamente para que você receba as notificações dos vídeos que tem aqui no canal. Lembrando que tem vídeo todos os dias, quem é, pílulas, né, doutrinando, firmando, algumas vezes a gente posta, o Estação Banda, que é toda quarta-feira, o Saravá Podcast, que voltou a temporada agora toda sexta-feira. Então, sempre tem bastante vídeo aqui para vocês. Não se esqueça também, quem puder, apoie o nosso canal, não apoie esse Pai Léo das Pedreiras, que ajuda demais o nosso canal a manter sempre, né, os vídeos todos os dias, né, e que a gente consiga cada vez mais colocar aí vídeos com som legal, com imagem legal. O Apoia-se ajuda demais, tá bom? Lembrando que o Instagram do Pai Léo, é, infelizmente nós perdemos, a gente não entendeu até agora o que aconteceu. O Instagram excluiu o Instagram do Pai Léo, então agora é um outro Instagram, tá aqui na nossa descrição também. E a gente está tentando recuperar, mas ainda não conseguimos. Mas vamos falar sobre o assunto de hoje no quadro Início Mediúnico. E é algo que muitas pessoas perguntam sobre isso, sobre os erros que os médios cometem durante o desenvolvimento mediúnico. Eu já fiz um vídeo parecido sobre isso, né? Sobre os erros, o que que acontece e tudo mais, mas a gente vai falar um pouquinho porque isso são dúvidas que todo mundo tem. E às vezes as pessoas chegam no nosso canal, às vezes não vão na playlist e não vê o vídeo, e a gente já tá aí com quase 30 vídeos desse quadro, então resolvi fazer novamente um vídeo sobre isso, tá? Uma coisa que a gente tem que deixar claro é que todos nós erramos, sim, erramos. E vamos continuar errando aí por muito tempo, porque faz parte da evolução, faz parte do nosso espírito errar, até porque muitas vezes através do erro que nós crescemos e nós evoluímos, tá? Mas o que o médio em desenvolvimento precisa entender, e é uma coisa que eu sempre falo isso para os médios, é que no desenvolvimento é o momento, justamente o espaço onde o médio vai aprender, então ele vai amadurecer, ele vai se lapidar, e aí, o que que vai acontecer? Ele vai errar, faz parte. Mas uma coisa que não pode acontecer é que o erro vire hábito, que o médio erre por errar, erre e não preste atenção e não tente melhorar esse erro, né? E aí, o que acontece com isso? O médio ele vai se afastando da essência da Umbanda, que é a essência da humildade, da caridade e da fé. Então, através de erros, como a gente sempre fala sobre o ego, sobre algumas coisas que são prejudiciais aí para um médio, não só em desenvolvimento mediúnico, mas para o médio da vida, né? O médio acaba se perdendo nessa essência, se perdendo no caminho da espiritualidade. Uma coisa que nós precisamos entender é que o desenvolvimento mediúnico não é só incorporar. E aí vocês devem falar, ai meu Deus, lá vem ela com esse papo de novo, isso é chato. Mas é importante falar isso, tá? Pra gente também é chato ficar repetindo isso várias vezes, mas é importante os médios entenderem que a incorporação é um tipo de mediunidade que tem dentro de tantos graus mediúnicos que existem na espiritualidade. Então, o desenvolvimento mediúnico não é só sobre incorporar ou ouvir a sua entidade. Ele vai além disso. É uma transformação que acontece conosco. É uma transformação de caráter, é uma transformação de como a gente vê a vida, como a gente lida com alguns problemas da vida. O desenvolvimento mediúnico, ele nos transforma em pessoas melhores, tá? E às vezes as pessoas ficam tão presas nessa coisa da incorporação e esquecem de tudo isso. A gente fala, eu falo muito sobre isso,
em algumas palestras que eu dou lá no terreiro, sobre a importância também da assistência ter esse olhar na Umbanda, não só como um olhar de balcão de troca, e sim de transformar, de mudança que eu preciso ter. Quando eu vou numa religião, eu tenho que me transformar, né? Não é que a religião vai me fazer melhor, não. Eu procuro algo, a religião a gente procura para a gente ter um momento lá de conexão e tudo mais. Tem pessoas que se conectam de outra forma e tá tudo bem, mas tem pessoas que precisam sim de um terreiro, de uma igreja, para se sentir mais próximo da espiritualidade. E tá tudo bem. Então, se você se sente mais próximo da espiritualidade dentro de um terreiro, você precisa entender que você precisa se transformar, porque a espiritualidade vai fazer isso, e principalmente no desenvolvimento mediúnico. Por quê? Ele é sim um processo de reforma íntima, de mudança, de entrega. Nós vamos mudar as nossas posturas, sim, tá? Mas muitos entram nesse caminho da espiritualidade, fala muito com o vídeo que eu fiz da semana passada sobre essas coisas. Ah, o seu guia tá pronto, você tem que começar. E a pessoa entra e não sabe nem o que tá fazendo ali. E muitos terreiros, infelizmente, não passam uma base de estudo, não explicam quais são os fenômenos mediúnicos, e aí a gente acaba vendo um monte de absurdos que a gente vê por aí, né? Mas quando você entra para a espiritualidade, quando você entra para incorporar, quando você entra para um desenvolvimento mediúnico, você tem que entender que a ansiedade, que o orgulho, que o medo e a vaidade não pertencem mais nos seus dias a dias. Você tem que se transformar nisso, tá? E aí que quando você começa nessa ansiedade, você começa nesse orgulho, nessa vaidade, e aí que começam os erros. E um dos grandes erros no desenvolvimento mediúnico é apressar o processo. Isso é o que mais acontece nos médios em desenvolvimento, que eles querem correr contra o tempo. Eu costumo dizer isso para os médios, que o desenvolvimento mediúnico é como uma criança que nasce, né? A gente aprende a andar, a gente aprende a ter várias ali momentos ali, né? Quando a gente é bebê, né, a gente vai aprendendo a comer, a gente vai aprendendo a andar, e o desenvolvimento mediúnico é a mesma coisa. Então, um dos erros mais comuns dentro do desenvolvimento mediúnico é querer correr antes de aprender a andar. E isso acontece demais, tá, gente? Acontece sim. Porque os médios, eu falo que parece que às vezes eu falo com a parede. Porque os médios, eles não ouvem o que você fala, não ouvem suas orientações, e às vezes acham que estão tendo mais sensações, que viram um monte de coisa, e aí começam a colocar um monte de coisa na cabeça, e aí eles estão correndo contra o tempo, porque eles esquecem de ter os primeiros sentidos ali da incorporação, os primeiros sentidos do desenvolvimento mediúnico, e já querem saber nome, linha, falange, ponto e tudo mais. Então, tudo tem o seu tempo. Se a gente, quando é bebezinho, a gente tenta andar rápido, o que que acontece? Nós caímos. É a mesma coisa no desenvolvimento mediúnico. Passo por passo, a gente caminha, cai um pouquinho, caminha mais um pouco, e aí até que a gente aprende a andar, tá? E aí, um dos erros dentro de tudo isso é que o médico quer incorporar rápido, ele quer ouvir a entidade, ele já quer ouvir tudo que a entidade tem que falar, ele quer ser reconhecido, oh, estou aqui, eu sou o melhor médico, quer ser reconhecido pela casa, né? Mas o médico esquece que o desenvolvimento é gradual, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Então, quando você tenta forçar algo, quando você acaba criando ilusões, quando você confunde as suas emoções com a energia espiritual, isso é um grande erro, tá? Então, uma dica aí para vocês: tenha paciência. A espiritualidade, ela vai saber exatamente quando você está pronto. Então, confie no tempo do seu guia, confie na sua entrega. A cada dia vai se entregando mais, que isso vai criando um laço maior com a sua espiritualidade. Você vai conseguindo andar aos poucos. Outro erro muito grande é se comparar com os outros médios. Ah, mas será que isso acontece? Acontece, infelizmente. Começa aquela famosa conversinha no WhatsApp, né, que é o grande vilão dos terreiros, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais que todo mundo se comunica, de ficar conversando sobre terreiro. Parece que só existe terreiro na nossa vida, então as pessoas só falam disso, e aí acaba
tendo essas comparações. Ah, eu senti isso, ah, mas eu não senti. Então, ah, será que eu sou melhor? Entendeu? E aí começa esse grande erro, tá? Uma coisa que eu sempre falo: tudo que acontece na gira fica na gira, não tem por que você conversar. Até porque tem muito médio aí que conversa mais com médios da corrente, até mesmo às vezes médios que estão no desenvolvimento mediúnico, do que os seus próprios dirigentes e as próprias pessoas que estão ensinando o desenvolvimento ali naquele momento. Então tem alguma coisa errada, né? Então você tem que entender que dentro da gira, dentro do desenvolvimento, é normal, vai acontecer isso de você olhar para o outro, né? Mas você não pode se comparar ao outro irmão, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua conexão, cada um tem sua entrega, né? Então não se compare ao outro. Até porque a comparação ela vai ser uma grande armadilha no seu desenvolvimento mediúnico, né? Quanto mais você se comparar, ela vai te gerar sim uma frustração, ela vai bloquear a sua mediunidade e aí cada vez mais você não vai conseguir caminhar com seus próprios pés, tá? Cada pessoa, você tem que entender que tem uma vibração, cada pessoa tem uma missão, cada pessoa tem um tempo diferente, tá? Então, isso eu sempre vou falar aqui. A Umbanda não é uma competição, tá? Então, lembre-se que cada um vai florescer o seu dom mediúnico aos poucos, vai nascendo, vai brotando a florzinha aos poucos. Então, olhe para dentro de você e não olhe para o irmão do lado, que isso só vai te prejudicar. Um outro grande erro que acontece muito é a falta de disciplina. Tá? Muitos médios acham que o desenvolvimento mediúnico se resume à gira, e não é só isso. Nós precisamos ter a disciplina do estudo, a disciplina dos banhos de erva, a disciplina das nossas velas acesas, né? Se a sua casa fala do anjo da guarda, a vela de 7 dias do anjo da guarda, se a sua casa acende para o seu ori, para outro, né, para o seu orixá, cada casa vai ter o seu fundamento, mas tenha as suas velas acesas. Minha mãe de santo sempre falava isso. Médios com vela apagada tem coroa apagada, não se enxerga a espiritualidade. Então, o médio que é médio tem sempre uma vela acesa ali para ter a sua proteção, para mostrar a espiritualidade que você está ali ligado à espiritualidade, ligado àquela energia. Então, nós precisamos ter disciplina nisso, tá? Nós precisamos ter a disciplina fora do terreiro também. Nas preces, em tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente ter esse olhar de agradecimento, esse olhar de estar conectados à espiritualidade, tá? Se você que é médio não se prepara, você não vai se limpar energeticamente, você não vai sentir aquela energia, você não vai abrir os seus chakras para que aquela energia consiga acoplar no momento da incorporação. Então, precisa sim ter uma disciplina espiritual. A disciplina é a grande balança do desenvolvimento mediúnico. A disciplina é o que vai separar o médio sensível do médio equilibrado. Então, quando você está com disciplina, você é um médio equilibrado. Então, lembre-se disso. É a palavra, a famosa a palavrinha que Emmanuel falou para o Chico Xavier. Disciplina, disciplina e disciplina. E se Chico Xavier teve que ouvir isso, quem somos nós, né? Chico foi um grande médio aí, que a gente tem histórias maravilhosas sobre eles. Quem somos nós? Será que a gente tem que ter o triplo de disciplina que o Chico teve para concluir os nossos trabalhos aí na espiritualidade? Outro erro muito grande é achar que sabe mais que a espiritualidade. É aquela coisa que começa a achar que sabe tudo, eu intuí tudo, eu tenho mais firmeza que todo mundo, tenho mais, eu percebo as entidades e começa a questionar o dirigente, aí começa a duvidar das orientações da entidade, começa a achar que tem que fazer da sua própria maneira. Você pode fazer? Pode, mas se você quer fazer da sua própria maneira e achar que você sabe tudo, então você faça na sua casa, não procure um terreiro, não vá procurar um local para desenvolver, até porque se você procura um local para desenvolver, você tem que entender que vai ter regras, que vai ter algumas coisas que você vai seguir, orientações que você deve seguir, porque senão não existia o desenvolvimento mediúnico. Eu estaria perdendo meu tempo dando ali um estudo do desenvolvimento mediúnico, até porque nós que damos o desenvolvimento mediúnico nessa parte teórica, a gente estuda, a gente sempre tenta trazer algo novo, tenta sempre trazer algo
para que vocês tenham mais conteúdo, e que eu tenha mais bagagem para poder trazer para vocês. Então, se você está no local, não se ache melhor do que os outros, até porque quem está ali já passou por muita coisa. Então, se eu falo, olha, isso não está correto, é porque eu já passei, já bati a cabeça, ou eu já vi um médio bater cabeça, e a gente tenta orientar para que cada vez vocês tentem um contato mais tranquilo, para que vocês não tenham tantos questionamentos, porque os questionamentos vêm da própria mente de vocês. É importante ter questionamento? É, mas quando você começa a abrir a sua mente e entender o estudo, entender tudo o que é passado no desenvolvimento mediúnico e parar de questionar, você vai ver que é tudo mais fácil. Então, lembre-se disso. A humildade é o nosso grande escudo, é o grande escudo do médio, né? Quando você acha que sabe tudo, é sinal que você parou de aprender, então você não está mais ouvindo nada, não está mais aprendendo nada. Então, humildade. E outro grande erro é deixar o emocional dominar, tá? Vocês precisam, médios, nós médios, precisamos entender, diferenciar as nossas emoções da mediunidade, né? Às vezes, muitas vezes, o nosso choro, muitas vezes o cansaço, o arrepio, são descargas de energia, sim, né? Mas outras vezes são porque nós não nos cuidamos, nós não tomamos banho, nós não acendemos nossas velas, tá? Então, nós precisamos ficar sempre alerta, principalmente no nosso emocional, tá? Então, se você está passando por algum problema, conversar com a sua dirigência, passar por um tratamento, cuidar do seu emocional, não só dentro do terreiro, mas com psicólogos e tudo mais ali que você precisa, se caso você está com problema, né? Apesar que psicólogo todo mundo tem que fazer, né? Terapia, mas, né? Sempre procurar e entender que às vezes os sentidos são seus e não da espiritualidade, ou ao contrário, né? Então a gente precisa aprender a entrar limpo e sair leve. Ninguém pode sair pesado de uma gira, ninguém pode sair pior. Nós precisamos sempre sair melhor, tá? Até porque o terreiro é um local de cura, é um local de transformação e não de descarga emocional, né? De você sair pior, de você sair. Não. O terreiro é o nosso lugar mais seguro, é o local que a gente precisa ter mais tranquilidade, principalmente mental, tá bom? E outra coisa também. Você precisa entender que o desenvolvimento mediúnico é um espelho da sua alma. Cada erro é uma oportunidade de crescer. Então, se errou, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, não é assim que a gente fala? Vai aprender, vai evoluir, vai entender através dos seus erros, né? Errei, tudo bem. É a hora de errar, né? O desenvolvimento mediúnico é a hora de errar, tudo bem. Quando desenvolvimento mediúnico é eterno, a gente vai errar por alguns momentos, mas é o momento da gente perguntar, da gente tirar nossas dúvidas, não guardar para nós, para a gente melhorar a cada momento. Errar faz parte, tá? Mas persistir no erro, aí sim que vai atrasar o seu desenvolvimento mediúnico e o seu despertar com a espiritualidade. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de apoiar o nosso canal no Apoia-se Pai Léo das Pedreiras. Coloque aqui no comentário o que você quer ver aqui no quadro Início Mediúnico. Ajuda demais. Chega uma hora que fala, meu Deus, eu não sei mais o que falar. Já falei tanta coisa, mas tem muita coisa para falar e às vezes as dúvidas de vocês ajudam eu a elaborar aqui um vídeo bem legal para vocês. Um quadro que tem toda semana, então um vídeo todas as quintas-feiras agora, porque a gente está com o Saravá Podcast na sexta. Então eu espero que vocês tenham gostado. E é sempre muito bom ver aqui os comentários de vocês, ajuda demais o nosso canal. Deixe o seu like, se inscreva e até a próxima semana. Saravá! Filho de Peba que tem fé, nós temos